Bom, hoje a lição tem muitas perguntas, são 1, 2, 3, 4, 5 perguntas, e para não ficar muito longa eu já vou começar. Eu já fiz a minha oração pedindo a Deus que me oriente. Faça a sua oração aí na sua casa também, pedindo a presença do Espírito Santo. Texto de hoje: onde o pecado se originou? A pergunta como a passagem de Ezequiel 28, 11 e 15 não se refere ao antigo rei da cidade de Tiro. Como nós sabemos que essa passagem de Ezequiel 28, do verso 11 ao 15, não se refere ao rei da cidade de Tiro. É simples. Você vai lendo, quando chega ali no verso 13 até o verso 15, você lê que ele estava no Éden, jardim de Deus. Fala aqui de todas as pedras preciosas que o cobriam. Né? Também diz que era querubim ungido para proteger, e foi estabelecido no monte de Deus. Era perfeito em seus caminhos, desde o dia que foi criado até o dia que se achou a iniquidade dele. Então, obviamente, não se está falando sobre o rei de Tiro. Né? A gente tem até a pergunta seguinte, que faz com que eu pare um pouquinho de responder essa pergunta, mas a gente sabe, né, que nós estamos falando do rei de Tiro porque as qualificações dadas aqui, os adjetivos aqui dados à pessoa que se está se falando, não é comum ao ser humano, né, e sim a um anjo, um querubim, né, ungido. Se o versículo se referisse ao rei humano, né, se estivesse falando mesmo do rei de Tiro, não usando somente como símbolo, como se referiria a ele? Então, Salmo 51,5 diz: eis que em iniquidade fui formado. Então, diria que falaria sobre ele ser iníquo, né, ser pecador, ser falho, né, e não ser perfeito, né, sem iniquidade, né, como é a referência que a gente tem lá de Ezequiel 28, 11. Então, falaria dele como humano, né? Estaria falando de uma forma de um homem imperfeito, iníquo, pecador, falho, né? Porque esses somos nós, seres humanos. Quem foi o único a ser apresentado no jardim do Éden, que um dia foi perfeito e depois se tornou pecaminoso? Aí a gente lê aqui, né, Ezequiel 28, 13. Estava no Éden, jardim de Deus, era pedra preciosa, era coberto de pedras preciosas, querubim ungido. Então, Apocalipse 12, 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Então, quem era esse querubim que foi precipitado da terra? Satanás. Então, quem foi o único ser apresentado no jardim do Éden, que um dia foi perfeito e depois se tornou pecaminoso? Foi Satanás, né? O primeiro pecador foi alguém a quem Deus havia grandemente exaltado. A figura do príncipe de Tiro, florescendo em poder e magnificência, é que o simboliza, né? Satanás foi, né, pouco a pouco, né, condescendendo com o desejo de exaltação própria. E isso foi a sua grande perdição, porque ele queria o lugar de Jesus. A pergunta B: que papel especial Lúcifer desempenhou no governo de Deus antes da sua queda? Ezequiel 28, 14 responde, né? Tu eras querubins ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Então ele era querubim, né? Querubim, um anjo protetor. Êxodo 25, verso 10, 22, continua aqui relatando que ele era um querubim. Que passagem revela que ele tinha um talento especial para música? Ezequiel 28, 13 fala lá, né, que a obra dos teus tambores e do pífaros estava em ti no dia em que foste criado. Foram preparados para ele instrumentos de música, e ele era bom no que fazia, né? Estava nele, né, o dom para a música. E ele, como ele usou essa habilidade para o engano, ele sempre usou a música para seduzir, né, para levar as pessoas ao pecado. Quando lá na passagem de Daniel 5, 7, ele diz que foi dada a ordem que se todas
ao ouvir-se o som das buzinas, dos pífaros, de harpa, sambuca, salteiro, guitarra de fole, tudo que era música, tudo que era sorte de música, quando fosse ouvido era para se dobrar o joelho, a estátua de ouro de Nabucodonosor. Obviamente, né, uma transgressão à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus, que diz que nós só devemos adorar a Deus. Então, Satanás sempre usou a música para o engano, sempre usou a música como sedução de pecado. E usa até hoje, né? Quando se deixou de levar em adoração ao Senhor a música sacra e passou a se usar a música gospel, que ela tem um modelo, muitas vezes, das músicas mundanas. Né? E nós devemos ficar muito atentos a isso, para não haver na nossa mente tanta frivolidade, né? Tanta bobagem, né? Uma mente tão vazia, né? E superficial, que seja fácil de Satanás nos seduzir, principalmente os jovens e os irmãos que são envolvidos com a música, né? Que tem talento para a música, mas que Satanás sabe empolgar para fazer coisas que estejam se desviando dos caminhos de Deus e até afaste Deus de si, né? E muitas vezes até da igreja. Que Deus nos abençoe, eu aguardo vocês amanhã. O pecado se originou lá no céu, mas lembre-se, ele não ficou lá e nem vai voltar. Então, se você quiser ir para o céu, se eu quiser ir para o céu, nós devemos abandonar o pecado e fazer somente a vontade de Deus, todas as áreas da nossa vida. Deus abençoe vocês, aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro, para a gente continuar estudando. E amanhã a gente vai estudar sobre a raiz de todo mal, permitindo Deus. Até lá, fiquem com Deus.